Eu estava atrasado com a entrega quando vi um homem obrigando uma jovem a entrar num carro no meio de uma estrada de terra. Ela tentou se soltar, olhou direto para mim naquele segundo. Eu soube que se eu passasse direto, ela ia desaparecer. Então fiz a única coisa que nenhum caminhoneiro faz. Joguei o caminhão atravessado na frente deles. O que eu não sabia é que aquele homem mandava naquela região e que, naquele momento, eu tinha acabado de virar o alvo de uma perseguição sem volta. Não lembro quando foi a última vez que conversei de verdade com alguém, não daquelas conversas de posto de gasolina, onde você troca meia dúzia de palavras com o frentista sobre o preço do diesel ou reclama do asfalto esburacado da BR. Falo daquelas conversas que deixam marca, que fazem você sentir que ainda existe alguém do outro lado, ouvindo de fato. Faz 17 anos que eu rodo o Brasil com este Scania. 17 anos desde que saí de casa prometendo que voltaria em 6 meses. A Helena esperou 6 meses, depois esperou mais um ano, depois parou de esperar. Não a culpo. Casei com a estrada antes de casar com ela, só que ninguém sabia, nem eu. A boleia é meu confessionário, meu escritório, minha sala, meu quarto. Aqui dentro tem o cheiro de todos os lugares onde já passei. O suor do Mato Grosso, a poeira de Goiás, o diesel que vaza todo, santo dia. Não importa quantas vezes eu mande arrumar. Tem uma foto da Helena colada no painel, desbotada pelo sol. Ela sorri naquela foto. Não sei se ela ainda sorri assim. Provavelmente não. Provavelmente casou de novo, teve filhos, construiu uma vida onde eu sou só uma lembrança ruim, um erro de juventude. Eu carrego coisas. Essa é minha vida. Carrego grãos, madeira, cimento, ração. Carrego de Anápolis para Palmas, de Palmas para Teresina, de Teresina para sei lá onde. O Brasil inteiro cabe dentro desse baú de 26 toneladas. E quando não tem carga no baú, eu carrego mesmo assim. Carrego o peso da solidão, dos arrependimentos, das palavras que eu devia ter dito e nunca disse. A estrada ensina muita coisa. Ensina que o silêncio não precisa de companhia para existir. Ensina que dá para viver sem raiz, sem endereço fixo, sem ninguém te esperando em lugar nenhum. Ensina que a vida pode ser só movimento, quilômetro atrás de quilômetro, cidade atrás de cidade, amanhecer atrás de amanhecer. Mas tem uma coisa que a estrada não ensina. Ela não ensina a esquecer. Toda vez que passo por Uberlândia, lembro da Helena. Toda vez que cruzo a divisa de Minas com Goiás, lembro do meu pai dizendo que eu ia me arrepender de largar o emprego fixo na cooperativa. Toda vez que vejo uma família parada no acostamento com o carro quebrado, lembro de uma menina pedindo carona numa tarde de janeiro, 15 anos atrás. E de como eu fingi que não vi. Lembro do jeito que ela acenou desesperada. Lembro de ter pensado que não era problema. Lembro de ter seguido viagem. 3 dias depois, vi a notícia no jornal de um boteco em Araguaína. Encontraram o corpo dela numa vala a 20 quilômetros de onde eu tinha passado. Nunca contei isso para ninguém. Nunca falei em voz alta. Mas toda noite, quando fecho os olhos na boleia, eu vejo ela acenando. E toda manhã, quando acordo, o primeiro pensamento é o mesmo. Eu podia ter parado. Essa culpa vira calo, endurece. Você aprende a conviver do mesmo jeito que aprende a conviver com a dor nas costas, com a vista cansada, com a solidão. Aprende que o mundo não para só porque você errou. As entregas continuam, os prazos continuam, a estrada continua. E você continua também, meio morto por dentro, mas continua. Hoje eu estava rodando a BR-153, aquela que corta o Brasil de norte a sul como uma cicatriz. Goiás estava fervendo, 42 graus à sombra. E sombra era artigo raro naquela região. O asfalto derretia, formando aquelas poças, que parecem água, mas são só ilusão de ótica, miragem de quem passa tempo demais debaixo do sol. O rádio chiava a mesma música sertaneja que toca em todo lugar, aquelas de sofrência e traição, como se o Brasil inteiro tivesse combinado de ser triste ao mesmo tempo. Eu ia para Araguaína, mais uma entrega de ração para uma fazenda no interior do Tocantins. Carga pesada, prazo apertado, pagamento na entrega, a rotina de sempre, sair de madrugada, rodar o dia inteiro, dormir em algum posto, acordar e repetir. Essa era minha vida, essa sempre foi minha vida, mas tem dias que a estrada muda.
Não muda o asfalto, não muda o trajeto, muda alguma coisa no ar, uma sensação que você não sabe explicar, mas sente na pele. Aquele dia tinha isso, uma inquietação, um peso diferente. Parei num posto perto de Porangatu para abastecer. O frentista era um garoto novo, não devia ter mais de 20 anos, com aquele jeito cansado de quem trabalha 12 horas por dia sem folga. Ele encheu o tanque sem falar nada, eu paguei sem falar nada. E foi só isso. Duas pessoas dividindo o mesmo espaço por 5 minutos, sem trocar uma palavra que importasse. Enquanto ele passava o cartão, olhei para o horizonte. A tarde começava a cair e o céu ficava daquele laranja sujo, misturado com a poeira que subia da estrada. Tinha um cachorro vira-lata deitado na sombra de uma árvore seca e ele me olhou com aqueles olhos de quem já desistiu de esperar alguma coisa boa. Eu conhecia aquele olhar, via ele no espelho todo dia. Vai para onde? O garoto perguntou mais por costume que por interesse. Araguaína, estrada tá ruim depois de Guaraí. Choveu ontem, abriu buraco, valeu. E foi só isso. Subi de volta na boleia, liguei o motor e voltei para a estrada. Os cânia roncou, a engrenagem entrou e eu segui em frente, sempre em frente. Porque parar significa pensar, e pensar significa lembrar, e lembrar significa sentir, e sentir é a última coisa que um homem como eu pode se dar ao luxo de fazer. A tarde foi morrendo devagar. O sol afundava no horizonte como uma pedra caindo num lago, deixando aquelas ondas de luz alaranjada que pintam tudo de dourado por alguns minutos antes de sumir de vez. Eu gosto desse momento. É quando a estrada fica mais bonita e mais triste ao mesmo tempo. Bonita porque parece que o mundo inteiro está pegando fogo, de um jeito manso. Triste porque você sabe que é passageiro, que daqui a pouco vem a escuridão e você vai ficar sozinho com os próprios pensamentos de novo. Passei por Guaraí quando o céu já estava quase preto. A cidade era pequena, daquelas que você atravessa em 2 minutos se não pegar sinal vermelho. Tinha uma igrejinha na praça central, um mercadinho, um bar com mesas na calçada, onde uns homens jogavam dominó. Vida simples, vida que eu podia ter tido se tivesse feito escolhas diferentes, mas eu não fiz. Segui viagem. A estrada depois de Guaraí era exatamente como o frentista tinha avisado, cheia de buraco, irregular, perigosa. Eu diminuí a marcha, acendi os faróis e fui devagar. Os cânia balançavam a cada irregularidade e a carga no baú chacoalhava, fazendo aquele barulho surdo de coisa pesada se ajeitando. Eu conhecia cada som daquele caminhão, conhecia quando era normal e quando era problema. Aquilo era normal. O que não era normal era o aperto no peito. Aquela sensação estranha, como se alguma coisa estivesse errada, mas eu não soubesse o quê. Já sente isso antes, poucas vezes na vida. E toda vez que sente, alguma coisa importante aconteceu depois. A última vez foi no dia que recebi a carta de divórcio da Helena. Acordei com esse aperto, essa angústia sem nome, e 3 horas depois o carteiro entregou o envelope. Balancei a cabeça tentando espantar o pensamento. Não podia ficar paranoico. Era só cansaço, só a estrada cobrando o seu preço. Mas o aperto não passava. Continuei dirigindo e a noite fechou de vez. Agora era só eu. Os faróis cortando a escuridão e o ronco do motor preenchendo o silêncio. De vez em quando passava uma carreta vindo na direção contrária, faróis altos que cegavam por alguns segundos antes de sumir. De vez em quando, uma moto ultrapassava em alta velocidade, levando junto o barulho e deixando só o vazio de novo. Podia ter ligado o rádio, podia ter colocado uma música, um podcast, qualquer coisa para preencher o vazio, mas não liguei, preferia o silêncio. O silêncio era honesto, não fingia ser companhia. Foi então que vi as luzes da cidade, pequena, acanhada. Mas era uma cidade, não estava no mapa como parada obrigatória, mas eu precisava esticar as pernas, tomar um café, dar uma volta. Quando você passa o dia inteiro sentado, o corpo começa a reclamar. As costas doem, as pernas ficam dormentes, o pescoço trava. Eu já não era mais novo. 53 anos de estrada cobram seu preço. Entrei na cidade devagar. Ruas estreitas, casas simples. Pouca iluminação. Devia ter uns 3.000 habitantes, talvez menos. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo,
onde novidade é quando chega alguém de fora. Passei por uma padaria fechada, uma farmácia, uma lan house que ainda existia em pleno 2025. Vi um bar aberto com algumas pessoas do lado de fora e pensei em parar ali mesmo. Mas foi quando virei na esquina que eu vi ela. No começo achei que estava vendo errado. Era uma menina, não, uma jovem. Devia ter uns 17, 18 anos, parada na porta de uma padaria fechada. Ela olhava para dentro através do vidro, as duas mãos espalmadas no vidro embaçado, como se estivesse tentando ver alguma coisa que não existia mais. Ela estava magra demais. Magra daquele jeito que dói de olhar, daquele jeito que você sabe, que não é escolha, é falta. A roupa estava suja, rasgada nas barras, e os pés descalços cobertos de poeira. Eu devia ter seguido em frente. Devia ter pensado que não era problema meu. Devia ter lembrado que ou tinha prazo para cumprir, entrega para fazer, vida para continuar. Mas eu não segui, porque dessa vez, quando olhei para ela, eu não vi só uma menina com fome na porta de uma padaria fechada. Eu vi a outra menina, a que eu deixei para trás 15 anos atrás, e o aperto no peito se transformou em nó na garganta. Parei o caminhão ali mesmo, no meio da rua estreita. Desliguei o motor, fiquei sentado na boleia, olhando para ela através do para-brisa. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti alguma coisa além de cansaço. Senti medo, não medo dela, mas medo de mim mesmo. Medo do que ia acontecer se eu dissesse daquele caminhão. Medo do que ia acontecer se eu não dissesse. Ela ainda não tinha me visto. Continuava olhando para dentro da padaria, como se pudesse fazer o pão aparecer só com a força do desejo. E talvez fosse isso mesmo que ela estava fazendo, desejando, esperando um milagre. Respirei fundo, abri a porta, desci. E quando meus pés tocaram o chão daquela cidade esquecida, no interior de Goiás, eu ainda não sabia, mas minha vida acabava de mudar para sempre. Porque tem encontros que a gente não escolhe, a gente só obedece, e aquele foi um deles. Meus joelhos estalaram quando desci do caminhão. 17 anos de estrada fazem isso com o corpo, deixam marca, endurecem as juntas, transformam cada movimento numa lembrança de que você não é mais quem era. Fechei a porta devagar, sem fazer barulho, como se o silêncio pudesse me proteger da decisão que eu acabava de tomar. A rua estava vazia, completamente vazia. Aquele tipo de vazio que só existe em cidade pequena depois das 8 da noite, quando todo mundo já jantou, já assistiu novela, já se trancou dentro de casa porque não tem mais nada para fazer lá fora. As poucas luzes dos postes piscavam fracas, cobertas de insetos que rodopiavam freneticamente, como se tivessem perdido o rumo. O ar era quente e parado, com aquele cheiro de terra seca misturado com fumaça de lenha que vinha de alguma casa nos fundos. Eu fiquei ali parado por alguns segundos, só observando ela. A menina continuava com as mãos no vidro da padaria, o rosto quase colado na vitrine vazia. De perto dava para ver melhor o estado dela. A blusa era grande demais, caía dos ombros magros e tinha manchas que pareciam velhas. Não era sujeira recente. Era aquela sujeira que gruda quando você não tem onde lavar a roupa faz dias. A calça jeans estava rasgada nos joelhos, desfiada nas barras, curta demais, como se tivesse sido comprada quando ela era mais nova e nunca tivesse sido trocada. Os pés descalços estavam rachados, com calos nas laterais, e tinha um corte recente no calcanhar esquerdo que ainda sangrava um pouco. Mas o que me deu de verdade foi o jeito que ela olhava para dentro daquela padaria. Não era um olhar de curiosidade, era desespero silencioso. O tipo de desespero de quem não tem mais forças para gritar, só para desejar. Ela olhava para os pães que não estavam mais lá, porque padaria fecha cedo em cidade pequena, como se a força da vontade pudesse fazê-los aparecer. E talvez ela realmente acreditasse nisso. Talvez quando a fome aperta demais, a gente começa a acreditar em milagre. Dei 2 passos na direção dela. Minhas botas fizeram barulho no asfalto silencioso e ela se virou num susto. Os olhos arregalados, o corpo inteiro tenso como um animal prestes a fugir. Por um segundo, a gente só ficou ali, olhando um para o outro. Eu, um homem de 53 anos, calejado pela estrada, com barba por fazer e uma camiseta surrada de posto de gasolina. Ela, uma menina esquelética, assustada, com olhos fundos que pareciam velhos demais para o rosto jovem.
Desculpa, eu disse, levantando as mãos devagar, do jeito que você faz quando não quer assustar um bicho ferido. Não quero te assustar. Ela não respondeu, só me olhava, calculando se eu era perigo. Se devia correr, se devia gritar. Eu conhecia aquele olhar. Já vi cachorro de rua, em gente abandonada, em quem aprendeu que o mundo não é lugar seguro. Está com fome? Perguntei. A pergunta saiu sem eu pensar direito. Saiu porque era óbvia, porque qualquer um com olhos na cara podia ver que ela estava com fome. Não aquela fome de quem pulou o almoço, aquela fome de dias, de semanas, talvez. Ela continuou sem responder, mas eu vi quando os olhos dela brilharam. Foi só um segundo, um reflexo involuntário, antes de ela baixar o olhar para o chão. Orgulho. Mesmo na miséria, ainda tinha orgulho. Tem um bar ali na esquina, ou continuei, apontando com a cabeça. Tá aberto. Posso te pagar alguma coisa? Um lanche? Um suco? Sei lá. Sem compromisso. Você come e vai embora se quiser. Ela finalmente falou. A voz era rouca, baixa, como se não fosse usada faz tempo. Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Eu não sabia responder. Ou sabia, mas não conseguia colocar em palavras. Como é que você explica 15 anos de culpa? Como é que você diz para uma estranha que você está tentando consertar um erro que não tem conserto? Porque eu estou vendo que você precisa, foi o que consegui dizer. E porque eu posso ajudar? Só isso. Ela me estudou por mais alguns segundos. Eu aguentei o olhar, tentando parecer inofensivo, tentando mostrar que não tinha segunda intenção. E talvez ela tenha visto isso. Ou talvez a fome tenha sido mais forte que a desconfiança, porque ela deu um pequeno aceno com a cabeça. A gente caminhou lado a lado até o bar. Ela manteve distância, sempre 2 passos atrás, pronta para correr se precisasse. Eu respeitei o espaço, não forcei conversa, só caminhei devagar, deixando ela decidir o próprio ritmo. O bar era um daqueles típicos de interior, piso de cimento queimado, mesas de plástico branco, freezer de cerveja roncando no canto e um churrasco improvisado. Na calçada, onde um homem gordo virava espetinhos. Tinha umas 5 pessoas lá dentro, todos homens, todos mais velhos, jogando sinuca e bebendo cerveja em garrafa de 600 mililitros. Quando a gente entrou, todas as conversas pararam. Não foi hostilidade, foi curiosidade. Em cidade pequena, estranho chama a atenção. E uma menina descalça entrando com um caminhoneiro desconhecido. Chamava ainda mais. Boa noite, cumprimentei, acenando com a cabeça. Alguns responderam com grunhidos, outros só olharam. O dono do bar, um senhor careca com avental sujo, veio até a gente, limpando as mãos num pano. Pois não, 2 lanches pedi e 2 refrigerantes. De ser qualquer coisa, o que tiver pronto está bom. Misto quente serve? Serve. Ele olhou para a menina, depois para mim, e eu vi o julgamento no olhar dele, mas ele não disse nada, só anotou o pedido e voltou para o balcão. A gente sentou numa mesa no canto, longe dos outros. Ela sentou na ponta da cadeira, como se precisasse estar pronta para levantar a qualquer momento. As mãos ficaram no colo, entrelaçadas, nervosas. Eu não sabia o que dizer. Não sou bom com palavras, nunca fui. Passei a vida inteira fugindo de conversas profundas, de conexões reais, de qualquer coisa que exigisse mais do que superficialidade. Mas ali, sentado na frente daquela menina, o silêncio pesava. Como é seu nome? Arrisquei. Ela hesitou. Por um momento, achei que não ia responder, mas então, quase num sussurro, Sofia. Sofia, repeti, como se testasse o nome na boca. Bonito. Eu sou Antônio. Ela sentiu, mas não disse mais nada. Os olhos continuavam baixos, fixos na mesa de plástico riscada. Eu percebi que ela tremia. Não era frio, a noite estava quente, era outra coisa. Choque, talvez, ou medo, ou só exaustão. O dono trouxe os refrigerantes primeiro, 2 garrafas de guaraná geladas, com gotículas escorrendo pelo vidro. Sofia olhou para a garrafa como se nunca tivesse visto uma antes. Eu abri a minha e bebi um gole, mais para mostrar que era seguro do que por sede. Ela pegou a dela devagar, como se fosse quebrar, e levou à boca. O primeiro gole foi pequeno, cauteloso. O segundo foi maior. No terceiro,
ela bebeu quase metade da garrafa de uma vez. Quando ela colocou a garrafa na mesa, vi lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ela chorava em silêncio, sem soluço, sem barulho, só lágrimas descendo, molhando a mesa. Eu fingi que não vi. Aprendi com a estrada que tem dores que não precisam de testemunha, que às vezes a maior gentileza que você pode fazer por alguém é deixar a pessoa quebrar em paz. Os lanches chegaram. 2 mistos quentes simples, pão de forma tostado, queijo e presunto. Nada especial, mas quando o prato foi colocado na frente da Sofia, ela ficou paralisada, só olhava. As mãos tremiam agora com mais força, parando sobre o lanche, mas sem tocá-lo, como se não tivesse permissão. Pode comer, eu disse suavemente. É seu. Ela pegou o lanche com as 2 mãos e deu a primeira mordida, e então parou. Fechou os olhos, mastigou devagar, como se quisesse guardar cada segundo daquele momento. A segunda mordida foi maior, a terceira maior ainda. Em menos de 1 minuto, metade do lanche tinha sumido. Devagar, avisei. Se comer muito rápido, vai passar mal. Ela diminuiu o ritmo, mas só um pouco. Dava para ver a luta interna entre a fome e a razão. A fome gritava para devorar tudo de uma vez. A razão sussurrava que era melhor ir devagar. Ela tentou obedecer à razão, mas a fome era mais forte. Quando terminou o lanche dela, eu empurrei o meu prato na direção dela. Não estou com fome, menti. Comi antes de sair do posto. Pode comer. Ela olhou para mim e naquele olhar tinha tanta gratidão que eu tive que desviar. Não merecia aquilo. Não merecia ser olhado como herói por fazer o mínimo que qualquer ser humano decente deveria fazer. Mas ela não sabia disso. Ela não sabia que eu estava tentando comprar perdão, que cada mordida que ela dava era uma tentativa minha de apagar uma culpa velha. Enquanto ela comia o segundo lanche, eu pedi um café. Precisava de cafeína. Precisava de algo para fazer com as mãos, para ocupar a mente, para não pensar demais no que eu estava fazendo. Porque se eu parasse para pensar, ia perceber que tinha cruzado uma linha, que parar naquela cidade, descer do caminhão, sentar com aquela menina, tudo isso significava que eu tinha feito uma escolha. E escolhas têm consequências. Quando ela terminou de comer, ficamos sentados em silêncio. Ela bebia o refrigerante em goles pequenos agora, fazendo durar. Os olhos ainda estavam vermelhos, mas as lágrimas tinham parado. Ela parecia um pouco menos assustada, um pouco menos pronta para correr. Foi então que eu fiz a pergunta que ia mudar tudo. Onde você mora, Sofia? Ela ficou tensa imediatamente. O corpo enrijeceu, os ombros subiram. As mãos apertaram a garrafa com força. Por um longo momento, achei que ela não ia responder, que ia levantar e sair correndo. Mas então ela falou, e a voz saiu quebrada, em lugar nenhum. 2 palavras, só 2, mas carregavam o mundo inteiro de dor. Está fugindo? Perguntei baixo, inclinando-me para a frente. Ela não respondeu, mas a resposta estava nos olhos. De quem? Silêncio. Sofia, eu não sou polícia, não sou assistente social, sou só um caminhoneiro que parou porque vi você com fome. Mas se você está em perigo, se alguém está te machucando, você não pode me ajudar? Ela cortou e, pela primeira vez, a voz dela tinha firmeza. Ninguém pode. Tenta insistir. Me deixa tentar. Ela balançou a cabeça e novas lágrimas começaram a cair, dessa vez com soluços. Ela colocou as mãos no rosto, escondendo-se, e o corpo todo tremeu com o choro reprimido. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia tocar no ombro dela, se devia falar alguma coisa, se devia só ficar quieto. Escolhi ficar quieto, esperar. Depois de alguns minutos, ela se acalmou, limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e me olhou direto, nos olhos pela primeira vez desde que a gente tinha sentado. Eu vou ter um bebê? Ela disse. O mundo parou. Eu olhei para a barriga dela, tentando ver algum sinal, mas ela era magra demais. Se tinha alguma coisa lá, ainda era invisível. Mas a forma como ela disse, o jeito que a mão dela desceu instintivamente para o ventre enquanto falava, não tinha dúvida, ela estava grávida. Quantos meses? 3, acho. Não tenho certeza. E o pai? O rosto dela se fechou. Não tem pai. Eu não insisti, não precisava. A história estava escrita no medo dela, na forma como ela evitava o assunto.
no jeito que todo o corpo dela gritava trauma. E sua família? Perguntei. Sua família sabe? Não tenho família, ela disse. E dessa vez a voz não tremeu. Era só fato. Declaração seca. Minha mãe morreu quando eu tinha 10. Meu pai, ... E ele me colocou para fora quando descobriu. Descobriu o quê? Ela não respondeu. Não precisava. Eu já tinha entendido tudo. Está na rua faz quanto tempo? 6 semanas, mais ou menos. 6 semanas grávida e sozinha na rua. 6 semanas comendo quando conseguia, dormindo onde dava, fugindo de Deus sabe o quê. E ninguém tinha parado para ajudar. Ninguém tinha descido do caminhão. Ninguém tinha comprado um lanche. Até hoje. Até eu. Para onde você está indo? Perguntei. Não sei, ela admitiu. Longe. Só longe. Longe de quê? Ela hesitou, abriu a boca, fechou, olhou ao redor do bar, como se tivesse medo de ser ouvida. Quando falou, foi quase num sussurro dele. Quem é ele? Você não quer saber? Quero. Sim. Não, ela disse com firmeza. Se eu contar, você vai me deixar aqui. Todo mundo deixa quando descobre. Eu me inclinei mais para frente e, quando falei, coloquei toda a convicção que tinha na voz. Sofia, olha para mim. Eu não vou te deixar. Conta. Ela me estudou. Procurou mentira no meu rosto, procurou falsidade. Mas eu estava sendo sincero. E acho que ela viu isso, porque depois de um longo silêncio, ela começou a falar. E o que ela contou me fez entender que eu não tinha só encontrado uma menina com fome, ou tinha acabado de me meter numa situação que podia me custar tudo, inclusive a vida. Ele é dono de metade dessa região, Sofia começou. A voz tão baixa que eu precisei me inclinar ainda mais para ouvir. Fazendas, terras, gado, tem polícia no bolso, juiz, prefeito, tudo o que ele quer ele pega e ninguém fala não para ele. Ela pausou, os dedos brincando nervosamente com a garrafa vazia de refrigerante. O barulho da sinuca continuava ao fundo, bolas batendo, homens rindo, mas parecia vir de outro mundo. Ali, naquela mesa, só existia a história dela. Eu trabalhava na fazenda dele e continuou. Cozinhava, limpava, cuidava da casa. Meu pai me colocou lá quando eu tinha 15. Disse que era oportunidade, que eu ia ganhar bem, aprender uma profissão, mas não era isso. A voz falhou. Ela engoliu seco. Ele me escolheu. Foi por isso que meu pai me mandou. Recebeu dinheiro para isso. Sente a raiva subir quente pela garganta. O tipo de raiva que você não consegue engolir. Que fica presa ali, queimando. Mas não disse nada. Só deixei ela continuar. No começo, ele não fez nada. Só olhava. Eu senti os olhos dele em mim o tempo todo. Onde eu estava. O que eu fazia. Como eu me vestia. Tudo. Depois começaram os presentes. Um vestido. Um perfume. Uma pulseira. Eu não queria aceitar. Mas a mulher que cuidava da cozinha disse que ou tinha que aceitar. Senão ia ser pior, que era assim que funcionava, que eu devia agradecer pela atenção. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Quando voltou a falar, a voz estava ainda mais baixa, 3 meses depois. Ele entrou no meu quarto, era de madrugada. Eu acordei com ele já dentro, trancando a porta. Eu tentei gritar, mas ele colocou a mão na minha boca e disse que se eu fizesse barulho, ele matava meu pai. Disse que meu pai devia para ele, que eu era parte do pagamento. Fechei os olhos, respirei fundo. Tentei controlar a raiva, que agora não era só raiva, era ódio, puro e visceral. Aconteceu mais vezes. Perguntei, embora já soubesse a resposta. Toda semana, ela disse, e agora as lágrimas voltavam, às vezes mais. Ele ia quando queria. Eu tentei fugir uma vez. Mas ele tem homens em todos os lugares. Me pegaram antes de eu sair da propriedade. Ele me trancou num quarto por 5 dias, sem comida, só água. Quando me soltou, disse que da próxima vez ia ser pior, que eu não era nada, que ninguém ia acreditar em mim se eu contasse, que eu devia agradecer por ele me querer. E a gravidez? Descobri faz 2 meses, quando contei para ele, achei que eu . Não sei, que ele ia parar, que ia mudar alguma coisa, mas ele sorriu. Disse que agora eu estava presa de verdade. Que filho dele não ia nascer em qualquer lugar, que ia me trancar até a criança. Nascer e depois ia me mandar embora e ficar com o bebê.
Meu Deus, escapou de mim. Contei para o meu pai e implorei para ele me tirar de lá. Mas ele disse que eu era mentirosa, que eu tinha seduzido o homem, que eu tinha trazido vergonha para a família. Me expulsou de casa na mesma noite. Disse que eu não era mais filha dele. Sofia limpou o rosto com as costas da mão. O choro tinha parado, mas os olhos continuavam vermelhos, inchados. Dormi na rua 3 noites. Depois voltei para a fazenda. Não tinha para onde ir. Achei que pelo menos ia ter comida, cama. Mas quando cheguei, ele estava esperando. Disse que eu tinha desobedecido, que tinha saído sem permissão. Me trancou de novo. Dessa vez foram 10 dias. Quando saí, eu estava fraca demais para ficar em pé. Foi quando percebi que, se eu não fugisse, ia morrer ali, ou o bebê ia morrer, ou os dois. Como conseguiu fugir? Teve uma festa na fazenda. Muita gente, muita bebida. Ele bebeu demais e apagou. Os seguranças estavam ocupados com os convidados. Pulei o muro dos fundos, cortei o pé no arame farpado, mas não parei. Corri, continuei correndo até não conseguir mais. Quando parei, estava a quilômetros de distância. Peguei carona com um caminhão de entrega até a rodovia. Depois fui andando, só andando. Faz quanto tempo que você fugiu? 6 semanas. E ele está te procurando. Ela me olhou e naquele olhar tinha um medo tão profundo que me gelou a espinha. Ele não para até achar o que é dele. E para ele, eu sou dele. O bebê é dele. Ele tem gente em toda essa região. Caminhoneiros, policiais, comerciantes. Todo mundo deve alguma coisa para ele. Se alguém me vir, se alguém falar onde eu estou, ele vai saber. E quando souber, ela não terminou a frase. Não precisava. Ficamos em silêncio. O barulho do bar continuava. Gargalhadas, música baixa no rádio, o chiar da carne na grelha. Mas eu não ouvia mais nada. Só conseguia pensar no que ela tinha acabado de contar, na monstruosidade daquilo, na impunidade, no fato de que existiam homens assim no mundo. Homens que podiam fazer o que quisessem porque tinham dinheiro e poder. E ninguém os impedia. Eu devia ter levantado, devia ter pagado a conta, desejado boa sorte para ela, subido no caminhão e seguido viagem. Era a coisa racional a fazer. Eu tinha uma entrega para fazer. Tinha prazo, tinha vida. Mesmo que fosse uma vida vazia, ainda era minha. Meter-me naquilo podia custar tudo. O caminhão, a liberdade, a vida. Mas quando olhei para ela, para o jeito que ela segurava a barriga inconscientemente, protegendo algo que ainda nem existia direito, eu vi a outra menina de novo. A que eu tinha deixado para trás 15 anos atrás. A que tinha acabado numa vala. Eu soube que não ia conseguir fazer a mesma escolha de novo. Para onde você quer ir? Perguntei. Ela piscou. Surpresa. O quê? Para onde você quer ir? Repeti. Tem algum lugar? Alguém que possa te ajudar? Ela hesitou, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Tem uma tia em Teresina, irmã da minha mãe. A gente não se fala faz anos, mas talvez ela me deixe ficar um tempo. Teresina, repeti, fazendo as contas na cabeça. Eu estou indo para Araguaína. De lá a Teresina é mais uns 500 quilômetros. 2 dias de viagem, mais ou menos. Você está oferecendo carona? Estou, mas você nem me conhece. Você não sabe se eu estou falando a verdade. Pode ser que eu seja maluca, que eu tenha inventado tudo. Pode, concordei, mas eu não acho que seja. Por quê? Porque eu já vi maldade de verdade na vida. E você não tem maldade nos olhos? Só medo. Ela ficou me olhando por um longo momento, como se tentasse decidir. Se podia confiar em mim, eu deixei. Não tentei convencer, só esperei. Porque confiança não se força, se oferece. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Ninguém faz isso de graça. Todo mundo quer alguma coisa. Eu não quero nada, falei. E era verdade. Ou quase. O que eu queria não era dela, era para mim. Era uma chance de não viver o resto da vida com mais uma culpa. Só quero te levar para um lugar seguro. Só isso. Mas se ele descobrir, se alguém contar que você me ajudou, ninguém vai descobrir, interrompi, embora não tivesse certeza disso. E se descobrir, problema é meu, não seu. Você pode morrer, ela disse, a voz tremendo. Você entende isso? Ele mata a gente. Já matou. E ninguém faz nada porque ele tem dinheiro para comprar quem precisar comprar.
Eu entendo. Então, por quê? Eu poderia ter inventado uma resposta bonita. Poderia ter falado de justiça, de fazer o certo, de ajudar o próximo. Mas eu não muito bem. Nunca menti. Então, falei a verdade, porque 15 anos atrás eu vi uma menina pedindo ajuda e eu fingi que não vi. 3 dias depois, acharam o corpo dela. E desde aquele dia, eu acordo toda manhã pensando que, se eu tivesse parado, ela estaria viva. Eu não posso mudar o passado, Sofia, mas posso mudar o hoje. E hoje eu vou parar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não era um silêncio ruim. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas se entendem sem precisar de mais palavras. Está bem, ela disse finalmente, a voz quase inaudível. Eu vou com você. Paguei a conta. Deixei uma gorjeta maior do que devia, mas para compensar os olhares julgadores do dono do bar, não por generosidade. Saímos juntos, ela ainda mantendo distância, ainda alerta, mas um pouco menos tensa do que quando a gente tinha entrado. A rua continuava vazia, o céu tinha esfriado um pouco e agora tinha uma brisa leve que trazia cheiro de chuva distante. Caminhamos até o caminhão em silêncio. Quando chegamos, abri a porta do carona e ajudei ela a subir. Ela hesitou antes de entrar, olhando para a cabine como se fosse uma armadilha, mas então subiu. Sentou no banco, pusou as pernas para o peito e ficou ali, pequenininha, perdida. Dei a volta, subi do meu lado, liguei o motor. O Scania roncou, as luzes do painel acenderam e por um momento ficamos só ali, ouvindo o ronco do motor. Tem um cobertor atrás do banco, falei, apontando, e água na garrafinha ali. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Obrigada, ela sussurrou. Coloquei o caminhão em movimento. As ruas estreitas da cidade desapareceram no retrovisor e logo a gente já estava de volta na BR-153, cortando a noite. Os faróis iluminavam a estrada à frente, mas tudo além daquele cone de luz era escuridão absoluta. Sofia ficou quieta por muito tempo. Só olhava pela janela, abraçada nas próprias pernas, perdida em pensamentos que eu não podia alcançar. Eu deixei ela ficar quieta. Sabia que tinha hora para falar e hora para calar. Aquela era a hora de calar. Mas depois de uns 30 minutos, ela falou, Antônio, bom, você tem família? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém perguntava sobre minha vida. Ninguém se importava. Respondi, uma esposa, Helena. A gente se divorciou faz uns 10 anos. Filhos? Não, nunca tivemos tempo. Eu estava sempre na estrada. Ela estava sempre esperando, até que ela cansou de esperar. Você se arrepende? Todo dia. Por que não volta? Porque tem coisas que não tem. Volta, falei, e sente o peso das palavras. Tem escolhas que a gente faz e não dá para desfazer, só dá para viver com elas. Como a menina que você não ajudou, como a menina que eu não ajudei. Ela ficou quieta de novo, processando. Depois, você acha que eu estou fazendo a coisa certa? Fugindo? Acho que você está fazendo a única coisa que você pode fazer. E o bebê? Você acha que eu consigo cuidar? Eu nem sei cuidar de mim. Ninguém sabe cuidar até ter que cuidar. Falei. Aí você aprende. Ou morre tentando. Ela riu. Foi uma risada curta, sem alegria. Mas ainda assim era uma risada. E de alguma forma aquilo me deu esperança. Se ela ainda conseguia rir, mesmo depois de tudo, talvez conseguisse sobreviver. A noite foi passando. Sofia acabou pegando. No sono, encolhida no banco, o cobertor puxado até o queixo. Eu dirigia em silêncio, os olhos na estrada, mas a cabeça em outro lugar. Pensando no que eu tinha acabado de fazer, pensando nas consequências, pensando se eu estava preparado para o que vinha pela frente, porque eu sabia que isso não ia acabar bem. Homens como o que ela tinha descrito não deixavam as coisas irem embora. Eles perseguiam, eles encontravam, e quando encontravam, eles destruíam. Mas, por enquanto, ali naquela cabine, com o ronco do motor e a respiração suave de Sofia dormindo, havia paz. Uma paz frágil, temporária, mas paz mesmo assim, e eu ia aproveitar enquanto durasse, porque a tempestade estava vindo, ou só ainda não sabia quão forte ela seria. Sofia dormiu quase 3 horas seguidas. Eu percebia quando ela se mexia, quando o sono ficava agitado, quando ela murmurava alguma coisa que eu não entendia.
Pesadelos, provavelmente. Depois do que ela tinha passado, seria estranho se não tivesse pesadelos. Eram quase 2 da manhã quando ela acordou, sobressaltada, o corpo todo tenso, como se tivesse acabado de cair de um penhasco. Levou alguns segundos para ela lembrar onde estava, para olhar ao redor e reconhecer a cabine do caminhão, os ponteiros do painel brilhando no escuro, o som constante do motor. "Tá tudo bem", falei baixinho, sem tirar os olhos da estrada. "Você está segura?" Ela respirou fundo, levou a mão ao peito, como se tentasse acalmar o coração. Ficou ali parada, só respirando, até o corpo relaxar de novo. "Que horas são?" perguntou. A voz rouca de sono. "Quase 2. Você dormiu bastante?" "Desculpa." "Não, Cauane, ... Não precisa pedir desculpa", cortei. "Você precisa dormir. Está grávida e passou 6 semanas na rua. Seu corpo está pedindo descanso." Ela não respondeu, mas vi pelo canto do olho quando ela levou a mão à barriga de novo. Aquele gesto instintivo que toda mulher grávida faz. Proteção, conexão, medo. "Onde a gente está?" perguntou. "Uns 40 quilômetros de Guaraí. Se não parar nada, chegamos em Araguaína antes do amanhecer. E depois eu descarrego a carga, pego o pagamento e a gente segue para Teresina. Você vai mesmo me levar até lá?" "Vou, mesmo sabendo o risco." "Mesmo sabendo o risco." Ela ficou quieta, olhando pela janela. Lá fora era só escuridão. A BR-153 cortava o interior de Goiás como uma ferida aberta, sem iluminação, sem cidades próximas. Só asfalto e cerrado dos dois lados. De vez em quando passava um caminhão vindo na direção contrária, faróis que cegavam por 2 segundos antes de sumir. De vez em quando, uma placa refletiva avisando curva, descida ou passagem de animais. "Antônio", ela chamou depois de um tempo. "Fala, você acha que Deus existe?" A pergunta me pegou desprevenido. Não era o tipo de conversa que eu esperava ter às 2 da manhã numa estrada deserta. "Não sei", respondi honestamente. "Tem dias que eu acho que sim, tem dias que eu acho que a gente está sozinho nessa. E hoje? Que dia é hoje?" Pensei na pergunta, no encontro com ela, na decisão que eu tinha tomado, no fato de que, de todas as cidades do Brasil, de todos os dias do ano, eu tinha passado exatamente naquele lugar naquela hora. "Hoje eu acho que alguém está olhando", falei. "Não sei se é Deus, destino ou só coincidência, mas alguma coisa fez eu estar lá quando você precisava." "Minha mãe acreditava", ela disse, a voz ficando distante, como se estivesse viajando no tempo. "Ela ia na igreja todo domingo, cantava no coro, dizia que Deus tinha um plano para tudo, que mesmo quando a gente não entendia, ele sabia o que estava fazendo." "Você acredita nisso?" "Não sei", ela admitiu. "Se Deus tem um plano, porque deixou minha mãe morrer de câncer aos 35 anos, porque deixou meu pai me vender, porque deixou aquele homem me... A voz falhou, ela respirou fundo. "Porque deixou tudo isso acontecer, se ele está no controle?" Ou não tinha resposta. Nunca tive resposta para esse tipo de pergunta. A vida me ensinou que tem coisas que não têm explicação. Tem sua aceitação. Talvez Deus não controle tudo. Arrisquei. Talvez ele só dê opções e a gente escolhe. Seu pai escolheu errado. Aquele homem escolheu errado. Mas e o ... E eu escolhi tentar fazer. Certo? Talvez seja isso. Talvez o plano não seja controlar, mas ver o que a gente faz quando pode escolher. Então você acha que Deus me colocou no seu caminho? Ou te colocou no meu? Pensei na pergunta. Talvez os dois, respondi. Você, para ter uma chance. Ou, para me dar uma chance de não ser covarde de novo. Ela ficou pensando nisso. Depois, bem baixinho. Obrigada. Pelo quê? Por escolher certo dessa vez? Eu não soube o que dizer. Então não disse nada. Só continuei dirindo. Foi meia hora depois que vi as primeiras nuvens. Eram densas, baixas. Cobrindo as estrelas, o ar começou a ficar úmido, pesado, com aquele cheiro de chuva que veio antes da tempestade. Eu conhecia aquele cheiro, conhecia demais, e sabia o que significava. Vai chover, avisei. Sofia olhou para o céu, mas ainda não dava para ver muita coisa na escuridão. Forte? Parece que sim. Não demorou 5 minutos para eu estar certo. O primeiro raio cortou o céu à distância
iluminando as nuvens por dentro como uma radiografia. Depois veio o trovão, grave e longo, ecoando pela estrada vazia. E então começou. A chuva chegou como uma parede. Não começou devagar, não deu aviso. Foi de 0 a dilúvio em segundos. Gotas grossas, pesadas, que batiam no para-brisa com força de pedra. Liguei o limpador no máximo, mas mesmo assim mal dava para ver 3 metros à frente. A estrada desapareceu sob uma cortina de água. Murmurei, diminuindo a velocidade. Está perigoso? Sofia perguntou, a atenção voltando para a voz. Está, admiti, mas eu já dirigi em coisa pior. Só preciso ir devagar. Mais devagar num Scania carregado, numa estrada que já estava ruim antes da chuva, com visibilidade zero. Não é tão simples quanto parece. O caminhão derrapou na primeira poça, as rodas traseiras patinando antes de encontrar a aderência de novo. Segurei firme o volante, corrigi a trajetória e continuei. A chuva aumentou. Raios iluminavam o céu a cada poucos segundos, mostrando vislumbres da paisagem, árvores curvadas pelo vento, campos alagados, a estrada se transformando num rio. O trovão era ensurdecedor, tão alto que fazia o caminhão vibrar. Antônio, a voz de Sofia estava assustada agora. Eu sei, falei, tentando parecer calmo, mesmo com o coração batendo acelerado. Mas não tem onde parar. Se eu parar no acostamento, o caminhão pode atolar. Tenho que continuar até achar um lugar seguro. Continuamos avançando naquele ritmo de caracol, 15 km por hora, numa estrada onde o normal seria 70. Cada metro era uma luta. Água escorria pela pista, formando correntezas, arrastando terra, pedras, galhos. O limpador de para-brisa lutava inutilmente contra o volume de água. Era como tentar ver através de uma cachoeira. Foi quando passamos por uma descida que eu vi o perigo real. Lá embaixo, onde a estrada fazia uma curva, tinha água, muita água. Um córrego que normalmente passava por baixo da ponte tinha transbordado, invadindo a pista, transformando o asfalto numa corredeira. Dava para ver a força da água pela forma como ela arrastava tudo, galhos, lixo, terra. A gente não vai conseguir passar por ali. Sofia disse, a voz aguda de medo. Não sei se tenho escolha. Olhei pelo retrovisor. Atrás de mim, só escuridão e chuva. Olhei para a frente de novo. A água devia ter uns 30 centímetros de altura, talvez 40. Perigoso, mas não impossível. Se eu fosse rápido, se mantivesse velocidade constante, talvez conseguisse atravessar antes da correnteza pegar o caminhão de lado. Mas se eu errasse, se o motor morresse no meio da água, a gente ia ficar preso ali. E se a chuva continuasse, o nível da água ia subir. Segura firme, avisei. Antônio, não. A gente pode esperar a chuva passar. E se não passar? E se só piorar? Olhei para ela. Sofia, eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim. Ela não respondeu, mas vi quando agarrou a alça acima da porta com as 2 mãos, o corpo todo tenso. Respirei fundo, coloquei em segunda marcha, acelerei. O caminhão desceu a rampa ganhando velocidade. As rodas encontrando a água com um impacto que sacudiu tudo. A correnteza bateu de lado, forte, tentando empurrar o Scania para fora da pista. Segurei o volante com força, compensando, mantendo reto. A água subia pela lateral, entrando pelo assoalho, molhando os pés. O motor rugiu, lutando contra a resistência. 15 metros, 10 metros, 5. E então as rodas traseiras perderam tração. O caminhão derrapou de lado, a traseira saindo do eixo, girando lentamente. Tentei corrigir, mas o peso da carga jogava contra mim. A água empurrava, o asfalto não segurava. Antônio! Sofia gritou. Virei o volante na direção oposta ao giro, um truque velho de caminhoneiro. As rodas dianteiras encontraram aderência por um segundo, o suficiente para eu acelerar de novo, forçando o motor. O Scania gemeu, as engrenagens protestaram, mas obedeceram. A traseira voltou para o eixo, as rodas morderam o asfalto molhado. E então, finalmente, a gente saiu do outro lado da correnteza. Continuei acelerando até ter certeza de que estava em terreno seguro. Só então parei, o motor ainda ligado, as mãos tremendo no volante. Meu Deus, S... Sofia engasgou. A gente, qual S... Mas não morreu, cortei.
tentando controlar a própria respiração. Tá tudo bem, a gente tá bem, mas tudo não estava bem. Porque foi nesse momento que eu vi as luzes no retrovisor. Eram faróis, 2 pares. Vinham rápido, rápido demais para uma noite de tempestade, rápido demais para uma estrada perigosa. E, mesmo através da chuva, mesmo com a visibilidade zero, eu consegui ver quando eles diminuíram a velocidade exatamente onde eu tinha diminuído, quando pararam exatamente onde eu tinha hesitado. Como se soubessem que tinha alguém na frente. Como se estivessem procurando. Sofia viu também, virou-se para trás, viu as luzes e o rosto dela ficou branco. Ela sussurrou. Ele me achou. Você tem certeza? Tenho. Ele tem caminhonetes iguais a essa. 2. Sempre viajam juntas. Sempre. Meu estômago afundou. Olhei para a estrada à frente, vazia, escura, sem lugar para esconder um caminhão de 26 toneladas. Olhei para o retrovisor de novo. As caminhonetes tinham atravessado a água e vinham acelerando, fechando a distância. O que a gente faz? Sofia perguntou, o pânico claro na voz. Eu tinha 2 opções, parar e encarar, ou correr e rezar. Escolhi a segunda, pisei fundo no acelerador. O Scania rugiu, a marcha subiu e a gente saiu em disparada pela BR-153, debaixo da tempestade. A chuva batia no para-brisa com tanta força que parecia metralhadora. Os raios cortavam o céu, iluminando a estrada em flashes estroboscópicos, e no retrovisor, as luzes das caminhonetes. Cresciam, implacáveis. Eles estão ganhando. Sofia gritou. Eu sei. Gritei de volta, as mãos apertadas no volante. Caminhonete é mais rápida que caminhão. Essa era a verdade simples e mortal. Eles podiam fazer 80, 90, 100 km por hora mesmo na chuva. Eu mal conseguia passar de 60 sem perder o controle. Era questão de tempo até eles alcançarem. 2 minutos. 90 segundos. 60. As caminhonetes estavam quase na nossa traseira. Agora eu conseguia ver os faróis preenchendo os retrovisores, tão perto que podiam ler a placa do Scania. E então uma delas acelerou e veio para o lado. Eles vão tentar nos fechar. Gritei. A caminhonete se aproximou pela esquerda, os faróis no meu espelho lateral cegando. Eu podia ver o motorista. Agora, um homem grande, de boné, com expressão vazia. Não tinha raiva ali, não tinha emoção, só eficiência. Ele estava fazendo um trabalho. A caminhonete acelerou mais, ultrapassando. Vindo para minha frente, para me fechar, para me forçar a parar. Fiz a única coisa que podia fazer. Acelerei também. O Scania não era rápido, mas era pesado. 26 toneladas de aço e carga. E peso é poder. Encostei na traseira da caminhonete com o para-choque dianteiro empurrando. O motorista tentou se afastar, mas eu continuei empurrando, forçando ele para fora da pista. Ele lutou com o volante, tentando voltar, mas a chuva trabalhava contra ele. As rodas da caminhonete derraparam. Ele saiu da estrada, afundou no barro, mas o segundo veículo ainda estava atrás. E dessa vez ele não tentou ultrapassar. Ele só bateu na traseira do caminhão. O impacto sacudiu tudo. Sofia gritou. Eu segurei firme o volante, lutando para manter o controle. A caminhonete bateu de novo, mais forte. O baú chacoalhou, a carga se moveu. Eu senti quando as rodas traseiras começaram a derrapar. Segura, gritei. Virei o volante para a direita, jogando o caminhão para fora da pista de propósito, procurando o acostamento. As rodas encontraram terra molhada, lama, mas tinha mais aderência que o asfalto encharcado. Acelerei, o motor gemeu e consegui estabilizar. A caminhonete veio atrás, mas terra molhada é traiçoeira e caminhonete, por mais forte que seja, não tem o peso de um caminhão. As rodas dela atolaram na lama, girando sem encontrar tração. Eu vi pelo retrovisor quando ela parou, presa, o motorista socando o volante de raiva. 2-0 para nós. Voltei para o asfalto, o coração batendo tão forte que doía. Continuei acelerando, colocando distância entre a gente e eles. A chuva continuava caindo, mas agora parecia menos intensa. Ou talvez fosse só alívio me fazendo ver as coisas diferente. Sofia chorava em silêncio, as mãos ainda agarradas na alça, o corpo tremendo. Acabou, falei, embora não tivesse certeza.
Eles não vão conseguir nos alcançar agora. Ele não desiste, ela soluçou. Você não entende. Ele nunca desiste. Então a gente não para, respondi. Simples assim. Dirige por mais 1 hora sem diminuir o ritmo. A chuva foi passando aos poucos, virando garoa, depois só neblina. O céu começou a clarear no horizonte, não o nascer do sol ainda, mas aquela claridade cinza que vem antes. Quando a noite desiste, mas o dia ainda não chegou, quando finalmente vi as luzes de Araguaí na distância, deixei escapar um suspiro que eu nem sabia que estava segurando. Tínhamos conseguido, por enquanto. Mas enquanto entrava na cidade, enquanto procurava onde estacionar para descarregar, eu não conseguia parar de olhar para o retrovisor, porque sabia que aquilo não tinha acabado, tinha só começado. Araguaína acordava devagar quando eu entrei na cidade. Ainda não eram 6 da manhã, mas já tinha gente na rua, trabalhadores indo para o turno, donos de padaria abrindo as portas, entregadores de leite fazendo a ronda matinal. A vida continuava, indiferente ao fato de que eu tinha acabado de fugir de uma perseguição que podia ter me matado. Sofia não tinha falado nada na última hora. Só ficou ali encolhida no banco, olhando pela janela com olhos que não viam nada. Eu conhecia aquele olhar. Era choque, o corpo desligando as emoções, porque sentir tudo de uma vez seria demais. Preciso ir no depósito descarregar, falei, quebrando o silêncio. Vai demorar umas 2 horas, talvez 3. Você pode ficar aqui no caminhão ou... eu fico... Ela interrompeu rapidamente. Não quero sair, tá bem? Vou trancar as portas. Ninguém vai entrar e tem comida ali atrás. Apontei para o pequeno compartimento onde eu guardava biscoitos, frutas, água. Calma alguma coisa. Você precisa comer. Ela sentiu, mas não se mexeu. Continuou só olhando pela janela. O depósito ficava na zona industrial, um galpão enorme de chapa metálica cercado por outros galpões iguais. Estacionei na área de descarga, desliguei o motor e fiquei ali sentado por um momento, só respirando. As mãos ainda tremiam um pouco. A adrenalina da perseguição estava saindo do corpo, deixando no lugar um cansaço profundo, daqueles que vão até os ossos. Antônio, a voz de Sofia era pequena. Você salva minha vida hoje. Olhei para ela. Os olhos continuavam vermelhos, mas agora tinham algo além de medo, tinha gratidão. E aquilo pesou mais do que qualquer carga que eu já tinha carregado. A gente se salva, corrigi, ou só dirigi. Não, ela balançou a cabeça. Você podia ter parado, podia ter me entregado. Para eles, ficado fora disso. Mas não ficou. Você lutou por mim. Ninguém nunca lutou por mim antes. Não soube o que responder. Então só coloquei a mão no ombro dela, um toque leve, rápido. Antes de sair do caminhão, o gerente do depósito era um homem baixo e barrigudo chamado Sebastião. Conhecia ele fazia anos. Sempre pegava fretes para ele, sempre entregava no prazo. Nunca dava problema. Mas hoje, quando ele me viu, franziu a testa. Atrasado, Antônio disse, olhando para o relógio. Você nunca atrasa. Tive problemas na estrada, expliquei. Chuva. Quase não passei. Ele resmungou, mas não insistiu. Bom, tá aqui agora. Vamos descarregar logo. Foram 2 horas de trabalho pesado. Eu ajudei os funcionários a tirar as toneladas de ração do baú, empilhar os sacos no depósito, conferir a mercadoria. O corpo reclamava a cada movimento. As costas, os braços, as pernas. Não tinha dormido nada a noite inteira. Tinha dirigido debaixo de tempestade e fugido de uma perseguição mortal. Devia estar descansando, não carregando o saco de 20 quilos. Mas o trabalho tinha um lado bom. Mantinha a mente ocupada. Impedia de pensar demais no que tinha acontecido, no que ainda podia acontecer. Quando terminamos, Sebastião me pagou em dinheiro. Sempre pagava em dinheiro. Dizia que não confiava em banco. Contei as notas rapidamente e guardei no bolso. Era menos do que eu esperava, mas era o combinado. Suficiente para diesel, comida e talvez um motel barato. Tem outro frete para mim? Perguntei, mais por hábito que por necessidade. Normalmente eu já emendava uma entrega na outra, não ficava parado. Tem, o Sebastião disse. Preciso levar uma carga de tecidos para a Imperatriz. Paga bem. 3.000. Saída hoje à tarde, 3.000 reais. Era muito dinheiro, dava para pagar as contas do mês,
fazer manutenção no caminhão, ainda sobrara um pouco. Normalmente eu aceitaria sem pensar duas vezes. Mas agora tinha Sofia, e Teresina era na direção oposta de Imperatriz. Deixa eu te dar uma resposta daqui a pouco, falei. Preciso resolver uma coisa antes. Sebastião me olhou desconfiado. Que coisa? Coisa pessoal. Antônio, você nunca teve coisa pessoal. Você vive nesse caminhão. O que mudou? Nada, menti. Só preciso de um tempo para pensar. Ele resmungou alguma coisa sobre caminhoneiro ficando velho e mole, mas acenou que eu podia ir. Voltei para o caminhão com as pernas pesadas e a cabeça ainda mais pesada. Sofia tinha comido. Vi as embalagens vazias de biscoito. No banco, a garrafa de água pela metade. Ela estava dormindo de novo, enrolada no cobertor, a respiração suave. Olhei para ela e senti uma pontada estranha no peito. Não era pena, era outra coisa. Responsabilidade, talvez, ou propósito. Saí de novo sem acordá-la. Fui até uma lanchonete próxima, pedi café, pão na chapa, suco de laranja. Sentei num canto, longe das outras pessoas. E finalmente deixei o corpo relaxar. Cada músculo doía. Os olhos ardiam de cansaço, mas a mente não desligava. Ficava voltando para a perseguição, para as caminhonetes, para os homens que não demonstravam emoção nenhuma enquanto tentavam nos tirar da estrada. Sofia tinha razão. Aquele cara não ia desistir. Provavelmente já sabia que a gente tinha escapado. Provavelmente já tinha gente procurando por toda a região. E o ... E eu era um caminhoneiro. Não era herói, não era policial, não era ninguém especial. Era só um homem de 53 anos com uma vida vazia, tentando consertar um erro velho. Será que eu conseguiria levar ela até Teresina? Eram mais de 500 quilômetros, pelo menos 2 dias de viagem, talvez 3, se precisasse desviar, se precisasse ser cuidadoso. E quanto mais tempo a gente ficasse na estrada, mais chances dele nos encontrar. Talvez devesse levá-la para a polícia, denunciar, deixar a justiça resolver. Mas Sofia tinha dito que ele tinha polícia no bolso, juiz, prefeito. Se eu entregasse ela para as autoridades, ele ia descobrir, ia pegar ela de volta. Então tudo que eu tinha feito teria sido para nada, não podia confiar em ninguém, só em mim. Terminei o café, paguei e voltei para o caminhão. Sofia ainda dormia. Subi devagar, tentando não fazer barulho, mas ela acordou mesmo assim. Me olhou com aqueles olhos assustados até reconhecer meu rosto. Então relaxou. Que horas são? Perguntou. Quase 9. Desculpa, eu dormi de novo. Não precisa pedir desculpa. Seu corpo precisa de descanso. Ela sentou, esfregou o rosto, ajeitou o cabelo. Parecia um pouco melhor do que de noite. Ainda magra, ainda assustada, mas menos exausta. A gente vai para Teresina. Agora, perguntou. Era a pergunta que eu sabia que vinha. A pergunta que eu ainda não tinha respondido para mim mesmo. Sofia, comecei devagar. Eu preciso de perguntar uma coisa. E preciso que você seja sincera comigo. Ela ficou tensa imediatamente. O quê? Sua tia em Teresina. Você tem certeza que ela vai te receber? Que ela não vai ligar para o seu pai? Ou para a polícia? Ou para ele? Ela odiava meu pai, Sofia disse. Brigaram quando minha mãe morreu. Ela queria que eu fosse morar com ela, mas meu pai não deixou. Disse que a família dele ia cuidar de mim. Mentira. Ele só não queria dividir a grana do seguro que minha mãe deixou. Mas faz quanto tempo que vocês não se falam? 7 anos. E se ela tiver mudado? Se ela não quiser te ajudar? Então, ... A voz dela falhou. Então eu dou um jeito. Mas eu preciso tentar. Antônio, é a única chance que eu tenho. Olhei para ela, para o desespero mal disfarçado, para o medo de que eu mudasse de ideia. E senti de novo aquela pontada no peito. Tá bem, eu falei. A gente vai, mas não hoje. Por quê? Porque eles estão procurando. E se a gente sair agora, em plena luz do dia, na estrada principal, eles vão achar. A gente precisa esperar anoitecer. E precisa ir por caminhos diferentes, estradas secundárias, mais devagar, mais escondido. Quanto tempo vai demorar? 3 dias, talvez 4. Mas com mais chance de chegar viva. Ela pensou por um momento, depois assentiu. Tá bem, a gente espera. Tem outra coisa, continuei.
Vou precisar recusar um frete, um bom frete, R$ 3.000. É dinheiro que eu preciso, mas se eu aceitar, vou ter que ir para a direção errada. Então vou perder. Você entende o que isso significa? Significa que você está abrindo mão de dinheiro por mim. Significa que, quando a gente chegar em Teresina, eu vou estar duro, sem reserva. Se der qualquer problema, não vai ter plano B, Antônio? Você não. PRC, não estou te culpando, interrompi. Só quero que você saiba, para não ter surpresa depois. Eu vou arrumar um jeito de te pagar, ela disse, a voz firme. Não sei como, mas vou. Eu prometo. Não quero que me pague, eu falei. Só quero que você chegue num lugar seguro. Isso basta. Ficamos em silêncio depois disso. Eu liguei o motor e saí do estacionamento do depósito, procurando um lugar para passar o dia. Não podia ficar parado no centro da cidade. Muito exposto, muita gente, muita chance de alguém nos ver. Precisava de um lugar discreto. Achei um posto de gasolina na saída de Araguaína, meio abandonado, com poucas bombas e menos movimento ainda. Estacionei nos fundos, debaixo de uma árvore grande que dava sombra. Desliguei o motor. Vou dormir um pouco, avisei. Você devia fazer o mesmo. Quando escurecer, a gente sai. Antônio, por que você está fazendo isso? Era a segunda vez que ela perguntava, mas dessa vez, talvez pelo cansaço, talvez pela sinceridade no olhar dela, eu respondi diferente. Porque eu sou covarde, falei. Sempre fui. Quando minha esposa pediu para eu escolher entre ela e a estrada, eu escolhi a estrada, porque era mais fácil. Quando meu pai ficou doente e pediu para eu voltar para casa, eu fingi que não recebia a mensagem. Quando aquela menina pediu carona há 15 anos, eu segui em frente, porque parar significava me envolver, e eu não queria envolvimento. Respirei fundo. Mas tem uma hora que a covardia cobra o preço, e o preço é você acordar todo dia sabendo que você é menos do que podia ser, que você desperdiçou a vida fugindo. Então, quando eu vi você na porta daquela padaria, eu vi uma única chance de não ser covarde de novo, e eu agarrei. Não por você, Sofia, por mim, para poder me olhar no espelho e não sentir nojo. Ela ficou me olhando por um longo momento. Então, para minha surpresa, ela segurou minha mão. A mão dela era pequena, fria, trêmula, mas tinha força naquele toque, tinha vida. Você não é covarde, ela disse. Covarde não dirige debaixo de tempestade para salvar uma estranha. Covarde não enfrenta homens armados. Você pode ter sido covarde antes, Antônio, mas não é mais. Não soube o que dizer. Então só apertei a mão dela de volta, um aperto rápido antes de soltar. Descansa, falei, a voz saindo mais rouca que o normal. Daqui a pouco a gente segue. Ela se deitou de novo, puxando o cobertor. Eu inclinei o banco para trás, fechei os olhos e tentei dormir. Mas o sono não vinha. Ficava pensando nas palavras dela. Você não é mais covarde. Será? Ou só estava sendo covarde de um jeito diferente? Fugindo da vida vazia, jogando-me numa situação perigosa, porque pelo menos perigo fazia eu me sentir vivo. Não sabia, e talvez não importasse, porque dali a algumas horas a gente ia estar de volta na estrada, de volta ao perigo. E eu ia descobrir do que realmente era feito. Se de coragem ou só de desespero, acordei com o sol já baixo. O céu tinha aquele tom alaranjado que antecede a noite, e o calor do dia tinha dado lugar a uma brisa morna que entrava pela janela. Entreaberta do caminhão, levei alguns segundos para lembrar onde estava, porque estava ali, e o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Sofia ainda dormia, tinha se enrolado, completamente no cobertor, só o rosto aparecendo. E, pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia em paz, sem franzir a testa, sem aquela tensão nos ombros. Só uma menina dormindo. Saí do caminhão devagar, fechando a porta sem fazer barulho. Meu corpo reclamou de cada movimento. As costas travadas, o pescoço duro, as pernas formigando. Dormir em banco de caminhão não era mais fácil aos 53 do que era aos 30, mas pelo menos eu tinha conseguido dormir algumas horas. O posto estava quase vazio. Tinha um carro velho abastecendo, um casal de velhos que mal olhou na minha direção, e o frentista,
Um garoto que devia ter uns 20 anos e parecia mais interessado no celular do que nos clientes. Perfeito. Quanto menos atenção, melhor. Fui até o banheiro. Lavei o rosto, olhei para o espelho. O homem que me encarava de volta tinha olheiras fundas, barba por fazer de 3 dias e olhos vermelhos de cansaço. Mas tinha algo diferente também, algo que eu não conseguia definir, uma intensidade, um propósito. Comprei alguns suprimentos na loja de conveniência, pão, frios, frutas, mais água, alguns remédios básicos. Gastei quase todo o dinheiro que tinha recebido pela entrega, mas não tinha escolha. A gente precisava comer e eu não sabia quando seria seguro parar de novo. Quando voltei para o caminhão, Sofia estava acordada, sentada no banco, olhando pela janela, a mão na barriga, naquele gesto inconsciente que ela fazia toda vez que estava pensativa. Comprei comida, avisei, mostrando as sacolas. Calma alguma coisa. Antes de sairmos, ela pegou uma maçã e mordeu devagar, mastigando como se cada mordida exigisse esforço. Eu fiz um sanduíche simples, pão, queijo, presunto e dividi com ela. A gente comeu em silêncio, só o som do trânsito distante e dos pássaros se acomodando nas árvores para dormir. Que horas a gente sai? Ela perguntou. Daqui a meia hora, quando escurecer completamente. E por onde a gente vai? Peguei o mapa que guardava no porta-luvas. Era um mapa verde de papel, cheio de marcas e dobras de tanto uso. GPS era útil, mas GPS deixava rastro. GPS podia ser rastreado. Papel, não. A gente não vai pela BR, expliquei, traçando o caminho com o dedo. Vamos pegar estradas menores, TO 422 até Uberlândia. Depois corta por aqui, pega a PI 255 entrando no Piauí. E de lá segue paralelo à BR-230 sem entrar nela. Vai ser mais devagar, estrada pior, mas menos chance de encontrar gente procurando. Quanto tempo? 3 dias, talvez 4. Se tiver que parar muito, vai ter cidade no caminho, poucas e pequenas, vilarejos na maioria. Lugares onde ninguém presta atenção em caminhão passando. Ela estudou o mapa, os olhos seguindo o traçado que eu tinha marcado. Depois olhou para mim. Você já fez esse caminho antes? Partes dele. Nunca tudo junto assim. Mas conheço o tipo de estrada, sei o que esperar. E se o caminhão quebrar, a gente improvisa. E se eles acharem a gente corre. Ela sentiu, mas vi medo nos olhos. Não a culpava. Eu também estava com medo, mas medo não impedia de fazer o que precisava ser feito. Só tornava mais difícil. Terminamos de comer quando o céu já estava quase preto. Guardei tudo, verifiquei o óleo e a água do caminhão, enchi o tanque de diesel. Cada movimento era mecânico, automático, fruto de 17 anos de rotina, mas hoje cada gesto tinha um peso diferente. Hoje não era só mais uma viagem, era fuga. Subimos no caminhão quando a primeira estrela apareceu no céu. Liguei o motor, o Scania respondeu com um ronco familiar. E saí do posto devagar, sem pressa, como qualquer caminhoneiro saindo para mais um dia de trabalho. Até o 422 era uma estrada estadual estreita, de 2 pistas, com asfalto irregular e quase nenhuma iluminação, mas era justamente isso que eu queria. Estrada ruim significava menos movimento, menos fiscalização, menos olhos. Dirigia em silêncio, os faróis cortando a escuridão, revelando o cerrado dos 2 lados, árvores retorcidas, capim seco, terra vermelha. De vez em quando passava uma casa isolada, luz fraca na janela, cachorro latindo ao longe. De vez em quando, uma cerca de fazenda, porteira fechada, gado dormindo na sombra. Sofia ficou quieta na primeira hora. Só olhava pela janela, perdida em pensamentos que eu não podia alcançar. Mas quando passamos por uma cidadezinha minúscula, não mais que 10 casas e uma igreja, ela falou: "Você acha que meu filho vai me odiar?" A pergunta me pegou desprevenido. Por quê? Por tudo. Por ter nascido assim, por não ter pai. Por ter uma mãe que não tem nada para oferecer. Filho não escolhe nascer, falei. E não julga a mãe por não ter dinheiro. Julga por amor. Se você amar esse bebê, se você fizer tudo o que puder por ele, isso vai bastar. E se não bastar, então você tenta de novo, e continua tentando até bastar. Ela ficou quieta, processando.
Você queria ter filhos? Perguntou depois de um tempo. Queria admitir. Quando casei com a Helena, a gente falava sobre isso. 2 filhos, talvez 3. Uma casa com quintal, cachorro, a vida toda planejada. O que aconteceu? Eu aconteci, disse a voz amarga. Não consegui ficar parado cada vez que a gente conversava. Sobre ter filho, eu arrumava uma desculpa. Precisava fazer mais uma entrega, juntar mais dinheiro, comprar uma casa melhor, sempre mais alguma coisa. Até que um dia ela cansou de esperar. E eu não culpo ela. Você ainda ama ela? A pergunta me desarmou. Ninguém perguntava essas coisas. Ninguém se importava. Não sei, responde honestamente. Tem dias que eu acho que sim. Tem dias que eu acho que ou só amo a ideia dela. A vida que eu podia ter tido. Se não fosse tão idiota, você podia voltar, pedir perdão, tentar de novo. Não balancei a cabeça. Ela casou de novo. Tem uma vida, filhos, inclusive 2. Vi no Facebook dela uma vez, anos atrás. Ela está feliz. Eu não vou ser o fantasma que aparece para estragar isso. Então você está sozinho para sempre. A gente sempre está sozinho. Sofia, a diferença é que alguns fingem melhor que outros. Ela ficou quieta depois disso, mas o silêncio não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando 2 pessoas entenderam alguma coisa importante sobre a outra. Continuamos pela TEU 422 por mais 2 horas. A estrada piorava a cada quilômetro. Buracos, ondulações, trechos de terra onde o asfalto tinha desaparecido completamente. O Scania reclamava, balançando, chacoalhando, mas aguentava. Sempre aguentava. Foi perto da meia-noite que eu vi a fumaça. No começo achei que era neblina, mas neblina não tem cheiro de queimado. Diminui a velocidade. Atento. A fumaça ficava mais densa, branca, vindo de algum lugar à frente. E então eu vi um carro na lateral da estrada, capô aberto, fumaça saindo do motor e uma mulher ao lado, acenando desesperadamente. Meu primeiro instinto foi parar. Sempre parava quando via alguém com problema na estrada. Mas hoje era diferente. Hoje eu tinha Sofia. Hoje parar significava exposição, risco, possibilidade de ser reconhecido. Não para Sofia, disse, a voz tensa. Ela precisa de ajuda. Pode ser armadilha. Ele usa essas coisas. Coloca a gente para fingir que está precisando de ajuda e pega quem para. Olhei para a mulher de novo. Ela tinha uns 40 anos, roupa simples, expressão desesperada. Não parecia armadilha, parecia só alguém com azar. Mas Sofia tinha razão, eu não podia arriscar. Passei direto. A mulher gritou alguma coisa que eu não entendi. Mas não, parei. Continuei dirigindo, os olhos fixos à frente, tentando não pensar na possibilidade de ter deixado alguém realmente precisando de ajuda. Desculpa, Sofia murmurou. Eu sei que você queria parar. Você está certa, falei. A gente não pode arriscar. Mas as palavras soavam vazias. Porque no fundo eu sabia que tinha acabado de fazer exatamente o que fiz 15 anos atrás. Tinha seguido em frente. E talvez aquela mulher ficasse bem. Talvez outro caminhão parasse. Talvez ela tivesse celular, conseguisse ajuda. Ou talvez não. Eu nunca saberia. Sacudi a cabeça, tentando espantar o pensamento. Não podia ficar remoendo. Tinha que focar. Tinha que levar Sofia em segurança. Isso era a prioridade. Mais 1 hora de estrada e eu comecei a sentir o cansaço de verdade. Os olhos ardiam, a visão ficava turva nos cantos. Precisava parar, descansar. Mas não tinha onde. Não ali, não no meio do nada. Antônio, você está bem? Sofia perguntou, notando minha dificuldade. Só cansado. A gente pode parar. Você pode dormir um pouco aqui. Não, muito exposto. Então me deixa dirigir. Olhei para ela, surpreso. Você sabe dirigir. Caminhão? Não, ela admitiu. Mas sei dirigir carro. E você precisa descansar. Se você dormir ao volante, a gente morre. Então me ensina. Pelo menos até achar um lugar para parar. Eu devia ter o recusado. Devia ter dito que era loucura, que ela nunca ia conseguir controlar 26 toneladas. Mas o cansaço era tanto e a lógica dela fazia tanto sentido que eu acabei concordando. Parei no acostamento, trocamos de lugar. Eu no banco do carona, ela ao volante.
Ela olhou para os pedais, para o câmbio, para o painel cheio de luzes e botões. E eu vi o medo nos olhos. É mais simples do que parece, falei. Embreagem, freio, acelerador, igual o carro, só que mais pesado. E o câmbio tem mais marchas. Quantas? 16. Meu dei e o S... Mas você não precisa de todas. Terceira está bom para começar. Ensinei o básico, como soltar a embreagem devagar, como sentir quando a marcha pegava, como usar os espelhos, porque o caminhão era comprido demais para ver. Pela janela traseira, ela errou nas primeiras 3 tentativas. O motor morreu, o caminhão deu trancos, ela ficou frustrada. Mas na 4ª tentativa, conseguiu. O Scania saiu do lugar devagar, bamboleando um pouco, mas andando. Estou dirigindo, ela disse, meio rindo, meio chorando. Estou dirigindo um caminhão. Confirmei, sorrindo apesar do cansaço. Agora só mantenha a velocidade baixa e os olhos na estrada. Ela dirigiu por quase 1 hora, devagar, cautelosa, mas competente. E enquanto ela dirigia, eu fechei os olhos, só por 1 minuto, só para descansar. Ei, apaguei. Quando acordei, o céu já clareava de novo. A estrada tinha mudado. Não era mais asfalto, era terra batida. E o caminhão estava parado. Sentei rápido, o coração disparado. Aqui, ela disse. Estava do lado de fora, encostada no caminhão, olhando para o horizonte. Saí também. E foi quando vi onde a gente estava, no meio do nada. Literalmente, não tinha estrada à frente. Não tinha placa, não tinha nada além de cerrado. Terra vermelha e um céu imenso começando a clarear. Onde a gente está? Perguntei. Não sei, ela admitiu, a voz pequena. Eu tentei seguir a estrada, mas ela acabou. Simplesmente acabou. E agora eu não sei voltar. Olhei ao redor. Tentei me orientar, mas tudo parecia igual. Árvores, terra, mais árvores. A gente estava perdido no meio do Brasil, sem GPS, sem mapa que servisse para onde estávamos e combustível para talvez mais 200 quilômetros. Respirei fundo. Tá tudo bem, falei, tentando parecer calmo. Mas a verdade é que eu não fazia ideia de como. Fiquei ali parado, olhando para o nada, tentando processar a situação. O sol nascia devagar no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e rosos. Em qualquer outra circunstância, seria bonito, mas agora só aumentava a sensação de desamparo. Luz significava que logo ia esquentar. E calor, sem água suficiente, sem sombra, no meio do cerrado, podia matar. Desculpa, Sofia disse, a voz tremendo. Eu estraguei tudo. Você dormiu e eu não quis te acordar. E a estrada foi ficando pior. E quando vi, já não tinha mais estrada. Só isso. Ela apontou para o chão. O que antes era terra batida, agora era só trilha, sulcos de pneus antigos, quase apagados pelo tempo e pela vegetação rasteira que insistia em crescer. Lugar onde talvez passasse, talvez uma caminhonete, mas um caminhão de 26 toneladas, impossível seguir adiante. Não foi sua culpa, falei, embora parte de mim quisesse gritar, culpar alguém, extravasar a frustração. Mas ela era só uma menina grávida, tentando ajudar. Não merecia minha raiva. Eu que dormi. Eu que devia ter ficado acordado. O que a gente faz agora? Boa pergunta. Eu não fazia ideia. Voltei para o caminhão, peguei o mapa, espalhei no capô, tentei nos localizar, mas sem ponto de referência era impossível. Podia estar a 10 quilômetros de alguma cidade ou a 50. Podia estar ainda no Tocantins ou já ter entrado no Piauí. Tudo parecia igual. A gente tem que voltar, concluir finalmente, seguir os próprios rastros até achar a última bifurcação. A última placa, alguma coisa que diga onde a gente está. Dá para dar ré? Não, nessa distância, respondi. Vou ter que achar um lugar largo o suficiente para virar, ou manobrar de pouquinho em pouquinho. Mas quando tentei dar partida no motor, ele tossiu, girou, tossiu de novo e morreu. Tentei outra vez, mesma coisa, terceira tentativa. O motor nem respondeu, só um clique seco. E depois silêncio. Não murmurei. Não, não, não. Desci do caminhão, abri o capô. O que vi me fez o estômago afundar. Havia um vazamento, óleo escorrendo de algum lugar que eu não conseguia identificar na primeira olhada.
e o radiador estava com uma rachadura fina, vaporizando água. Provavelmente eu tinha batido em alguma pedra ou em algum buraco fundo demais e danificado algo por baixo. Dirindo de noite, sem visibilidade, nem tinha percebido. Está ruim? Sofia perguntou atrás de mim. Está, admiti. Vou precisar de ferramentas e de peças e de sorte. Passei a próxima meia hora remexendo na caixa de ferramentas que eu mantinha atrás do banco. Tinha o básico: chaves, alicate, arame, fita isolante, gambiarra de caminhoneiro, aquelas soluções improvisadas que funcionam por alguns quilômetros até você chegar no mecânico de verdade. Mas aqui não tinha mecânico, aqui só tinha eu. Deitei no chão embaixo do caminhão, a terra ainda fria da noite grudando nas costas. Procurei o problema. O vazamento vinha de um dos canos de óleo, provavelmente rachado pelo impacto. Não tinha como soldar ali. Não tinha como trocar a peça. Só tinha como tentar vedar com o que tinha. Cortei um pedaço de borracha de uma mangueira velha, enrolei no cano rachado, prendi com arame e cobri com fita isolante. Não ia durar muito, mas talvez durasse o suficiente. O radiador era mais complicado. A rachadura era pequena, mas constante. Água vazando devagar, sem parar. Tentei vedar com cola epáxi que tinha na caixa, mas a superfície estava quente demais para a cola aderir direito. Ia ter que esperar esfriar. Quanto tempo vai demorar? Sofia perguntou. Ela tinha se sentado na sombra do caminhão, as pernas encolhidas, abraçando os joelhos. Não sei, falei honestamente. 1 hora, 2. E mesmo assim, não sei se vai funcionar. E se não funcionar? Não respondi. Porque se não funcionasse, a gente estava preso ali no meio do nada, sem comunicação celular, não pegava sinal naquela região, sem comida suficiente. O que eu tinha comprado duraria 2 dias, talvez 3 se racionássemos. Sem água suficiente, tínhamos 10 litros, mas com o calor que vinha, isso evaporaria rápido do corpo. A gente podia morrer ali, simples assim. Mas eu não ia falar isso para ela. Não menti. Agora vai funcionar. Só preciso de tempo. Trabalhei em silêncio enquanto o sol subia. O calor começou devagar, mas logo ficou insuportável. Não tinha nuvem no céu, não tinha vento. Só aquele som implacável do cerrado que cozinhava tudo. Minha camisa ficou encharcada de suor em minutos. A garganta secou. A cabeça começou a latejar. Sofia trouxe água. Eu bebi metade da garrafa. De uma vez, o líquido morno descendo pela garganta como uma bênção. Ela bebeu também, pequenos goles, fazendo durar. Você precisa beber mais, avisei. Está grávida, precisa de água. E você precisa trabalhar, ela rebateu. Bebeu você? Não discuti. Só bebi o resto e voltei para o trabalho. 2 horas depois, achei que tinha feito o melhor que podia. O vazamento de óleo estava vedado, pelo menos por enquanto. O radiador tinha parado de vazar depois que a cola secou. Completei os níveis com o que tinha de reserva. Rezei uma oração silenciosa para qualquer Deus que estivesse ouvindo e tentei dar partida. O motor tossiu, girou, pegou. O ronco familiar dos cães encheu o silêncio do cerrado. E, pela primeira vez em horas, eu respirei aliviado. Funcionou? Sofia gritou, pulando de pé. Funcionou, confirmei, mas sem muita empolgação. Agora é torcer para continuar funcionando. Começamos a manobra. Não tinha espaço para virar o caminhão. Então fui dando ré de pouquinho em pouquinho, depois virando o volante todo para o lado, avançando 1 metro, dando ré de novo. Vai e vem, centímetro por centímetro. Levou quase 40 minutos para virar o maldito caminhão na direção certa. Quando finalmente consegui, já era quase meio-dia. O calor estava insuportável. Eu estava tonto de exaustão, desidratação e falta de sono, mas não podia parar. Precisava voltar. Precisava achar civilização antes que o caminhão morresse de novo ou a gente morresse de sede. Comecei a andar, seguindo os próprios rastros. Os olhos ardiam de tanto concentrar na trilha irregular. Sofia ficou quieta, segurando firme no banco cada vez que o caminhão chacoalhava. E chacoalhava muito. Cada buraco, cada pedra, cada raiz de árvore era um teste para a gambiarra que eu tinha feito. Eu esperava, a qualquer momento, ouvir o motor morrer de novo, sentir o cheiro de óleo queimando, ver fumaça subindo do capô. Mas os cães aguentou,
Rodamos por uma hora, seguindo os rastros, até finalmente encontrar o ponto onde Sofia tinha errado o caminho. Era uma bifurcação quase imperceptível. Um caminho continuava reto, o outro desviava ligeiramente para a esquerda. Na escuridão da noite, dirigindo pela primeira vez um caminhão sem referência, era fácil entender como ela tinha escolhido errado. Peguei o caminho certo, a trilha melhorou um pouco, depois virou estrada de terra, depois apareceu asfalto velho, esburacado, mas asfalto. E então, finalmente, uma placa, Wanderlândia 18. KM, eu podia ter gritado de alegria. A gente conseguiu, Sofia disse, a voz embargada. A gente não vai morrer aqui. Não concordei, a própria voz não muito mais firme que a dela. Não vamos. Mas a alegria durou pouco, porque quando entramos em Wanderlândia, uma cidade minúscula de talvez 5.000 habitantes, eu vi algo que fez meu sangue gelar. 2 caminhonetes, iguais às que tinham nos perseguido na chuva, estacionadas em frente a um posto de gasolina, os ocupantes conversando com o frentista. São eles? Perguntei, baixando a velocidade. Sofia olhou e ficou branca. São. Tem certeza? Absoluta. A placa. Eu lembro da placa. Minha mente entrou em pânico por 2 segundos antes de forçar a calma. A gente estava numa cidade pequena. Não tinha outro caminho além da rua principal. Se eu desse meia volta agora, eles iam ver, iam saber, iam vir atrás. Mas se eu passasse direto, eles podiam me reconhecer também. Podiam lembrar do caminhão, da perseguição. Tinha que decidir rápido. Abaixa, ordenei para Sofia. Se esconde. Agora, ela obedeceu sem questionar. Deslizou do banco, se encolheu no chão da cabine. Eu peguei um boné velho do porta-luvas, calcei na cabeça, abaixei a aba e segui em frente, devagar, natural. Só mais um caminhoneiro passando. Os homens ainda estavam conversando com o frentista, de costas para a rua. Não olharam quando passei, não viraram. Continuaram conversando, provavelmente perguntando se alguém tinha visto uma menina, um caminhão, qualquer coisa. Passei direto, virei na próxima esquina, acelerei. Só quando a cidade ficou no retrovisor, pequena e distante, eu deixei escapar o ar que estava segurando. Pode subir, avisei. Sofia subiu. O rosto ainda pálido, as mãos tremendo. Eles estão em todo lugar, ela disse. Como ele consegue ter gente em todo lugar? Dinheiro, respondi. E medo, quando você tem os dois. Consegue qualquer coisa. A gente não vai conseguir, né? Ela perguntou e, pela primeira vez, houve desistência na voz. Ele sempre vai estar um passo à frente. Sempre vai achar a gente. Eu devia ter concordado. Devia ter sido realista. As chances estavam contra nós. Ele tinha recursos, homens, contatos. Nós tínhamos um caminhão quebrado, esperança, mas eu não concordei. Porque 15 anos atrás eu tinha desistido de uma menina e ela tinha morrido. E eu jurei para mim mesmo, ali naquele caminhão, com Sofia ao meu lado, que não ia desistir de novo, mesmo que me custasse tudo. A gente vai conseguir, falei, e dessa vez coloquei toda a convicção que tinha na voz. Porque eu não vou parar até te colocar em segurança. Não importa quantos homens ele tenha, não importa quanto dinheiro, ele não vai te pegar, eu prometo. Ela me olhou com aqueles olhos assustados, procurando mentira, procurando falsidade. Mas eu não estava mentindo. E ela viu isso. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrada, por que você está arriscando tudo por mim? Você não me deve nada, não tem obrigação. Podia ter me deixado naquela cidade e seguido sua vida, porque não deixou. Eu podia ter dado a mesma resposta de antes. Podia ter falado da culpa da outra menina, da covardia. Mas dessa vez eu falei a verdade completa, porque quando eu olhei para você naquela porta de padaria, eu vi a última chance que a vida me dava de ser alguém que importa, não para você, para mim. De fazer uma coisa que signifique alguma coisa, de morrer sabendo que eu vivi direito, pelo menos uma vez. Eu não vou desperdiçar essa chance. Sofia, não vou. Ela não respondeu, só segurou minha mão de novo. Aquele toque pequeno e frio, mas firme. E dessa vez não. Soltou. A gente continuou dirigindo. A tarde deu lugar à noite. A estrada continuava ruim, perigosa, cheia de armadilhas. E, provavelmente,
Tinha mais homens à frente, mais perigos, mais escolhas impossíveis. Mas naquele momento, com a mão de Sofia na minha, com os cães roncando debaixo de nós, com as estrelas começando a aparecer no céu, eu me senti vivo de uma forma que não sentia fazia 17 anos. E entendi que talvez, só talvez, salvar Sofia fosse a única forma de me salvar também. Teresina apareceu no horizonte 3 dias depois, 3 dias que pareceram 3 anos, 3 dias desviando de cidades, dormindo em estradas abandonadas, comendo o mínimo, bebendo água racionada. O caminhão tinha morrido mais 2 vezes, uma por superaquecimento, outra porque a gambiarra no cano de óleo cedeu. Cada vez eu consertei com o que tinha, rezando para durar mais alguns quilômetros, e durou. Por milagre ou teimosia, durou. Sofia tinha emagrecido ainda mais, o rosto encovado, os olhos fundos, mas continuava forte. Não reclamou uma vez, não chorou. Só seguiu em frente, confiando em mim de um jeito que eu não merecia, mas que me fazia querer merecer. Entramos na cidade ao amanhecer. As ruas ainda estavam vazias, só alguns trabalhadores indo para o turno, padarias abrindo. Sofia me guiou até o bairro onde a tia morava, um conjunto habitacional simples na periferia, casas pequenas e iguais, pintadas de cores diferentes. É aquela, ela apontou. A casa era amarela, desbotada, com um portãozinho de ferro e um jardim pequeno, onde cresciam umas plantas maltratadas. Parei o caminhão na frente, desliguei o motor e, pela primeira vez em dias, tudo ficou silencioso. E agora? Perguntei. Agora eu vou descobrir se ainda tenho família, ela respondeu, a voz tremendo. Descemos juntos. Sofia hesitou no portão, a mão suspensa sobre a campainha, o corpo inteiro tenso. Então respirou fundo e tocou. Demorou quase 1 minuto. Depois a porta se abriu e apareceu uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque, vestindo o roupão de casa. Ela olhou para Sofia sem reconhecer, depois olhou de novo e os olhos se arregalaram. Sofia, a voz era descrente. Meu Deus, Sofia. Well, tia Carmen, Sofia disse, e foi só isso. 2 palavras, mas foram suficientes para quebrar a represa. Ela começou a chorar e a tia veio correndo, abrindo o portão, puxando Sofia num abraço apertado. Minha menina, onde você estava? Eu procurei, eu tentei, mas seu pai disse que você tinha ido embora, que não queria mais saber da família. Ele mentiu, Sofia soluçou. Ele sempre mentiu. As 2 ficaram ali abraçadas, chorando. E eu fiquei de lado, só observando. Senti que devia ir embora, que minha parte estava cumprida, mas não consegui me mexer. Foi a tia que me viu primeiro. Quem é você? Perguntou, protetora, colocando Sofia atrás de si. Ele me salvou, Sofia disse. Antes que eu pudesse responder, me tirou de um lugar horrível, me trouxe até aqui, arriscou a vida por mim. A tia me estudou, procurou uma intenção, procurou interesse, mas eu não tinha nada ali, de cansaço no rosto, e ela viu isso. Entre e disse, vou fazer café. Dentro da casa era simples, mas limpo, sofá velho, TV pequena, cheiro de café coado. A tia fez Sofia sentar, trouxe água, pão, queijo, e enquanto Sofia comia devagar, provando cada pedaço como se fosse um banquete, a tia olhou para mim. Conte, ordenou. Então contei tudo. A padaria, a fuga, a perseguição, a chuva, o caminhão quebrado, os homens procurando, não escondi nada. E quando terminei, a tia tinha lágrimas nos olhos. Meu irmão, ela disse, a voz amarga. Ele vendeu a própria filha. Eu sempre soube que ele não prestava. Mas esse é o ponto, tia. Eu estou grávida, Sofia disse de repente. O silêncio que se seguiu foi pesado. A tia olhou para a barriga de Sofia, ainda imperceptível, depois para o rosto dela, e então fez a pergunta que eu sabia que viria. De quem? Não importa, Sofia respondeu. Só importa que eu vou ter, e que eu preciso de um lugar para ficar. Só até o bebê nascer, depois eu dou um jeito, arrumo um trabalho, saio ponto. Você não vai sair de lugar nenhum, a tia cortou. Você vai ficar aqui, você e seu filho. Essa é sua casa agora. Sofia desabou, chorou como não tinha chorado em semanas. Chorou de alívio, de gratidão,
de finalmente estar segura. E a tia abraçou ela, balançando suavemente, fazendo aqueles sons que mães fazem. Quando consolam um filho, eu me levantei discretamente. Vou indo, avisei. Espera, Sofia disse, se soltando do abraço. Você vai para onde? Para a estrada, dei de ombros. Aonde eu sempre vou. MS... Ela hesitou. Você não vai ficar? Pelo menos descansar um pouco? Não posso. Tenho que ir embora antes que alguém faça a conexão, antes que ele descubra onde você está. E o caminhão está quebrado. Vou arrumar no mecânico, dar um jeito. Sempre dou. Aí o teu N e o ... Ela veio até mim, segurou minhas mãos. Obrigada por tudo. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Só fiz o que era certo, falei. Devia ter feito 15 anos atrás, mas fez agora. Ela insistiu, e isso importa. Olhei para ela, para a menina que eu tinha encontrado com fome na porta, de uma padaria e que agora estava salva, com família, com futuro. E, pela primeira vez em 17 anos, sente que minha vida tinha servido para alguma coisa. Cuida dele, pedi, apontando para a barriga dela. E seja a mãe que você não teve. Vou ser, ela prometeu, e se for menino, vou chamar de Antônio. Sorri. Não tinha sorrido de verdade, fazia tanto tempo que os músculos do rosto pareciam ter esquecido como funcionava. Fica bem, Sofia? Você também? Saí da casa, subi no caminhão. Quando liguei o motor e ele pegou milagrosamente, vi Sofia acenando da janela. Acenei de volta. Depois coloquei os canes em movimento e saí dali. Dirigi sem rumo pela cidade até achar um mecânico aberto. Paguei para ele dar uma olhada no caminhão, consertar o que fosse. Urgente, ignorar o resto. Gastei quase todo o dinheiro que tinha. Não importava. Dinheiro eu sempre arrumava outro frete para conseguir. Enquanto esperava, sentei num bar próximo e pedi um café. Olhei pelo vidro para a rua movimentada, para as pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas, vidas normais, com endereços fixos, famílias, rotinas. Peguei o celular, tinha sinal aqui, abri o Facebook, coisa que não fazia anos. Procurei pelo nome da Helena, achei o perfil. As fotos continuavam lá, ela sorrindo com o marido novo, com os 2 filhos numa praia, num aniversário, numa festa de Natal. Ela parecia feliz, realmente feliz. E eu me peguei sorrindo também, porque ela merecia. E porque, pela primeira vez, eu não sente inveja, não sente arrependimento, só sente paz. Fechei o celular, terminei o café. Quando o mecânico me chamou, dizendo que o caminhão estava pronto, subi na boleia e voltei para a estrada. Porque a estrada era minha casa, sempre foi, e talvez sempre seria. Mas agora, quando eu olhava pela janela, quando via o asfalto se estendendo infinito à frente, não via mais só solidão. Via possibilidade. Vi aqui, mesmo um homem vazio, podia se encher de novo. Que, mesmo um covarde, podia escolher ser corajoso. Que, mesmo alguém que tinha desperdiçado a vida inteira, ainda tinha tempo para fazer uma coisa certa, e isso bastava. Meu celular tocou, número desconhecido. Atende. Alô, Antônio? Era Sofia. Sofia, como conseguiu meu número? Com a tia. Ela achou no caderno de endereços da minha mãe. Só queria ouvir sua voz de novo. Ter certeza que você está bem. Estou, respondi. E você? Bem, a tia já está falando em montar um quartinho para o bebê. Está empolgada? Que bom. Silêncio. Antônio, você vai voltar algum dia? Pensei na pergunta, na tentação de dizer que sim, de prometer algo que talvez não cumprisse, mas decidi ser honesto. Não sei, admiti, mas se voltar, eu aviso. Está bem, ela disse. Cuida de você? Tá. Você também. Desliguei e continuei dirigindo. O sol nascia de novo, pintando o céu de dourado. A estrada se estendia, vazia, à frente. Pela primeira vez em 17 anos, eu não sente o peso da solidão, sente leveza, porque aprendi que a gente não carrega só arrependimentos. A gente carrega também as escolhas certas. E essas pesam menos, muito menos.